Se você já tem uma campanha criada no Google Ads ou você vai criar a sua campanha, com certeza o Google já deve ter te recomendado para você começar a sua estratégia de lance em CPA desejado. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que ela pode ser uma furada para você, realmente, e pode fazer você perder muita grana. Fica aqui comigo. Olá, meu nome é Daniel, sou especialista em Google Ads, especialista em negócios locais, e nesse canal eu trago conteúdo gratuito de qualidade para você que quer aprender a anunciar no Google da forma correta, quer vender todo dia no Google e também não perder grana, né? E se você quiser a minha consultoria para sua empresa, é só você acessar o link que está aí na descrição, você vai até o meu site e lá você entra em contato comigo, ok? Pessoal, então é o seguinte, eu estou aqui na conta de um cliente e estou com 3 campanhas novas. E aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e você pode ver que ele já está me mostrando aqui um aviso limitado pela estratégia de lance. E quando eu clico aqui nesse aviso, ele já está me dando aqui a recomendação. Receba mais conversões usando o CPA mais baixo ou semelhante como estratégia de lance totalmente automatizada. Aí está me dando aqui, CPA desejado. Então ele já está me recomendando isso. E é bem provável que você tenha alguma campanha que tenha esse aviso aí, que tenha essa recomendação também de mudar para CPA desejado. Para isso, a gente precisa primeiro entender o que é a estratégia de lance CPA desejado. Primeira coisa, estratégia de lance CPA desejado, você vai fazer essa alteração, você vai chegar até ela quando você estiver criando a sua campanha, escolhendo a sua estratégia de lance, ou se você for aqui na configuração da sua campanha, é só você clicar, vou voltar aqui, é só você clicar nessa chavinha que tem aqui do lado, você vai chegar aqui até a estratégia de lance. Então apareceu essa tela aqui, você tem lances, eu estou em maximizar cliques. Se eu quiser mudar de estratégia de lance, é só vir aqui, e aqui eu posso definir um CPC, um teto de CPC, né, um limite. E se eu mudar aqui para maximizar conversões, aí sim eu vou conseguir chegar na CPA desejado. Ou seja, a estratégia CPA desejado ela está lá dentro da maximizar conversões quando você define um custo por ação. Aqui ele está me recomendando o valor de R$ 41. E aí, se eu salvar, eu vou mudar para maximizar conversões com um CPA desejado. Então vamos entender primeiro o que é a estratégia CPA desejado, qual a diferença entre maximizar conversões e CPA desejado. Vamos voltar aqui na tela e eu vou te mostrar o que o Google fala sobre isso. Então, olha só, ele está falando aqui. Quando você usa a estratégia de maximizar conversões sem definir um CPA desejado, ou seja, somente maximizar conversões, seu orçamento é gasto para maximizar as conversões nas campanhas. Ou seja, quando você usa a estratégia maximizar conversões, inclusive saiu um vídeo recentemente sobre maximizar conversões, o Google vai usar o seu orçamento todo ou até exceder o limite dele na tentativa de te trazer o máximo de conversões possível. Então, toda vez que a inteligência do Google identificar que existe um potencial de conversão ali para você, ele vai entregar o seu anúncio. Se essa conversão custar R$ 10 para você, ele vai entregar o seu anúncio para essa conversão que custa R$ 10. Se essa conversão estiver custando 50, 60 reais, você tiver orçamento para isso, ele vai entregar assim mesmo. Porque o objetivo é maximizar as conversões independente do custo dessa conversão. E aí está a grande diferença para a estratégia de CPA desejado. Quando você seleciona um CPA desejado, um teto de CPA, o Google vai trabalhar para entregar também o máximo de conversões possível para a sua campanha, seu anúncio, porém respeitando o teto de CPA que você colocou, o teto de custo por conversão que você colocou. Então, se você colocou ali um teto de R$ 10, ele vai trabalhar para te entregar o máximo de conversões, no máximo, a R$ 10. Se você colocou um teto de R$ 50, ele vai trabalhar para te entregar o máximo de conversões, no máximo até R$ 50. Sempre o Google vai trabalhar para pegar o valor mais baixo, para trazer para você um valor mais baixo. Nem sempre isso vai acontecer. Ok até aí? Uma outra grande diferença é que, na estratégia de maximizar conversões, o Google ele vai distribuir sempre o seu anúncio. Sempre vai distribuir o seu anúncio. Enquanto tiver orçamento, ele vai te colocar no leilão. E lá no CPA desejado, ele não vai te colocar no leilão se ele identificar que aquela conversão está custando mais caro do que o teto que você definiu. Então, se você definiu um teto de R$ 50 e ele está identificando que, naquele momento do leilão, aquela conversão sairia para você a R$ 70, ele nem vai te mostrar. Você nem vai entrar no leilão. Você vai ficar de fora desse leilão. Então, essa é a diferença básica entre as duas. Maximizar conversões, ele vai usar o seu orçamento todo e entregar o seu anúncio sempre que ele entender que aquilo pode te gerar uma conversão, independente do custo dessa conversão, desde que você tenha o orçamento. Na estratégia de CPA desejado, ele vai trabalhar para te entregar também o máximo de conversões possível, mas sempre respeitando o teto que você colocar. Nunca além do teto que você colocar. E aí ele nem vai te mostrar no leilão, vai deixar a sua campanha, seu anúncio fora desse leilão.
E aí você pode estar pensando nesse momento, poxa, isso é ótimo, né? Uma estratégia super inteligente, é isso que eu quero o máximo de conversão possível. E se possível, eu quero definir um teto para pagar barato nessa conversão, né? Eu também acho a ideia excelente. Mas por que ela pode ser uma grande furada para você? Porque assim como eu falo no vídeo de maximizar cliques, que está aí no canal, vou deixar na descrição aqui, para que você use a estratégia de maximizar conversões ou CPA desejado, é fundamental que você tenha a sua conversão criada e já validada. Porque se você determina, e quando você coloca uma estratégia de lance, é uma determinação para o Google. Você determina que você quer o máximo possível de conversões, mas você ainda não validou aquela conversão, o que significa validar? Significa você ter a certeza, você já ter o conhecimento de que aquela conversão, aquele público que está convertendo no seu site, é o público certo. Se você estiver trazendo o público errado para o seu site e ele estiver convertendo, clicando no WhatsApp, mandando formulário, pedindo um orçamento, nesse caso, essa conversão não é boa para você. Você não validou essa conversão, você não acertou lá no seu público ainda. Então isso vai fazer com que você gaste dinheiro, vai torrar sua grana, sem você ter resultado. Então por isso que você não deve migrar para essas estratégias, tanto maximizar conversões quanto CPA desejado, sem antes você validar o seu público. Saber se você está trazendo o público certo para o seu anúncio, sua palavra-chave está certa e o público que está convertendo é esse público que você realmente quer. O público que realmente quer comprar aquilo que você vende. Então é fundamental que você faça isso antes. Por isso que eu sempre indico que você comece uma campanha nova em uma conta nova com a estratégia de maximizar cliques. Porque nesse caso você não tem inteligência. E para você usar essas estratégias de conversões inteligentes, você precisa ter inteligência na sua campanha, inteligência na sua conta. Senão ele vai torrar muito a sua grana. E se você já está gostando desse vídeo, é o momento agora de você deixar o seu like, se inscrever no canal. Você não paga nada, não vai chegar cobrança na sua casa. E deixa aí seu comentário pra gente, ok? E aí uma outra dica super importante que eu vou te dar agora, uma dica de ouro, que vai te fazer economizar muita grana. E que nem todo mundo sabe. Quando você opta por usar a estratégia de lance CPA desejado, aqui nessa página não está falando. Essa página que eu abri aqui, o Google não está dizendo isso. Mas existem outras partes aqui do suporte que ele fala isso. É necessário que você tenha um orçamento de pelo menos 2 vezes maior do que o CPA que você colocou, o CPA desejado que você colocou. Vamos traduzir o que significa isso. Se você colocou lá o CPA desejado de R$20, é necessário que você tenha pelo menos R$40 diários de orçamento. Isso é o necessário. É o que o Google recomenda como mínimo. Então, se você definir o seu CPA desejado em R$20, você tem que ter pelo menos R$40 para você usar, para você anunciar. O ideal que o Google diz é que você tenha um orçamento diário de 10 vezes mais do que o seu CPA desejado. Então, se você definir um CPA de R$20, o ideal é que você tenha R$200, 10 vezes mais, R$200 por dia. Se você não tiver esse valor, se você não tiver R$200, você pode colocar um valor menor, como eu estou te falando, o mínimo é 2 vezes maior. Mas se você definir um CPA a R$20 e você tem no máximo R$30 por dia para anunciar, você não vai ter resultado com essa estratégia. Ele não vai te trazer resultado nenhum. Ele só vai gastar sua grana. E aí o que você faz? Volta para maximizar cliques, que nesse momento é a melhor opção para você, enquanto você tem esse valor de orçamento e, principalmente, se a sua campanha for nova, se a sua conta for nova sem inteligência. Não adianta você insistir em maximizar conversões nem CPA desejado. Agora vamos ver mais um pouquinho aqui do que o Google fala sobre o CPA desejado. Olha só, ele está falando aqui, a estratégia de lance CPA desejado define lances inteligentes para que você gere o maior número possível de conversões, ações de clientes, e aí pode ser, como eu falei, conversão para clique de WhatsApp, clique no botão do WhatsApp, formulário, pedido de orçamento, qualquer que seja a ação que você considere como uma conversão. Ao criar esse tipo de estratégia, você define um custo médio que gostaria de pagar por conversão. Um detalhe, tá? Essa estratégia de CPA desejado ela é muito usada quando é usada para prestadores de serviço, tá? Não para loja virtual, para e-commerce. Aí a gente entra lá no ROAS desejado ou no maximizar valor da conversão. Aqui é mais para prestação de serviço para quem tem essa ação que envolve a venda consultiva, ok? Então, ao criar esse tipo de estratégia, você define um custo médio que gostaria de pagar por conversão. Quando o cliente faz uma pesquisa do Google adequada ao seu produto ou serviço, o Google Ads usa seu CPA desejado para definir um lance com base na probabilidade de o leilão gerar conversões. Então, o que ele está falando aqui é o que eu acabei de explicar. O CPA desejado ele vai entregar o seu anúncio buscando o máximo de conversão possível, respeitando o seu teto. E tem um outro detalhe que você precisa considerar. Não adianta você querer colocar um CPA desejado, um valor muito baixo, uma conversão de R$10, por exemplo, que você queira pagar, se o seu mercado não é esse valor de conversão. A conversão do seu mercado não é esse valor, é mais alta.
Então, se você tem um segmento aí que a sua conversão ela gira em torno de R$ 50 por cada conversão, por cada CPA, não adianta você colocar R$ 10, porque está abaixo do mercado. É a mesma coisa com o clique, quando você está lá em maximizar cliques. Não adianta você definir um limite de CPC de R$ 2, se no seu segmento o clique médio ele custa R$ 5. O Google não vai nem te mostrar no leilão. É a mesma coisa aqui. Então não adianta você querer definir uma conversão baixa achando que você vai conseguir vender a um preço baixo, que você vai conseguir ter essa conversão a um preço baixo, se o seu mercado, a conversão ela é mais alta. Como que você descobre isso? Como que você tem essa consciência? Analisando o seu mercado, colocando sua campanha para rodar, lá em maximizar cliques, vendo quanto está valendo o seu clique, quanto está o custo por clique, quanto que está o seu custo por conversão, quanto que está a média ali do seu custo por conversão, disputando com todos os seus concorrentes. E aí sim você vai ter um valor ali médio da conversão comparando com os seus concorrentes. E aí, numa possível mudança de estratégia, você já vai ter essa noção de quanto vale a sua conversão. E você deve analisar aí pelo menos uns 3 meses, deixar sua campanha rodando pelo menos uns 3 meses, para que você tenha essa consciência. Bom, pessoal, então resumindo aqui para vocês, não use estratégia de lance CPA desejado em uma campanha nova. Você está começando a campanha agora, não vá para ela. O Google vai te recomendar, mas não vá para ela, vai economizar sua grana. Confie em mim. Se você não tem orçamento para cobrir pelo menos 2 vezes o valor da sua conversão, também não vá para ela, que você vai perder grana. Como que você faz? Fica lá em maximizar cliques, você vai ter mais resultados, você vai ter mais sucesso, cria sua inteligência primeiro, valida o seu público primeiro, depois você pensa em estratégias mais inteligentes, tá? Lembrando sempre que isso não é uma obrigação, você não tem, isso não é uma escala, você não é obrigado a ir subindo de estratégia, isso não é uma subida, tá? Eu tenho campanhas aqui que performam muito bem em maximizar cliques, dificilmente eu mudo de estratégia de lance, ok? Isso pode, pelo contrário, isso pode te atrapalhar, pode parar suas vendas se você mudar de estratégia de lance, ok? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, novamente, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui pra você, ok? Dá essa força pra gente. Valeu!